Olá, sou o Pomone Vila Nova. Estamos no festival Seis Continentes. E o Brasil foi agraciado representando o Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pernambuco. Pernambuco, por sua vez, apresentará o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Festival Seis Continentes. Desse povo coberto de glória, o primeiro talvez. Alô, boa tarde. Para mim é uma imensa satisfação estar dirigindo minha palavra ao Festival Seis Continentes. Maior alegria ainda é saber que o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão está engajado, está incluído nesse belo projeto. Eu gostaria de apresentar a todos vocês o nosso Instituto Histórico. O nosso Instituto Histórico é uma entidade privada criada em 19 de novembro de 1950. Estamos completando este ano, ou melhor, já completamos no dia 19 do mês passado, 70 anos ininterruptos de funcionamento, o que para nós é uma grande vitória por ser uma cidade do interior do Nordeste do Brasil. Esse instituto foi criado com o objetivo de divulgar os nossos fatos históricos, pesquisá-los e divulgá-los. Isso para nós é importantíssimo, porque o instituto tornou-se assim o relicário da memória da história do município. E para tanto nós mantemos esta casa, que tem uma conotação histórica muito importante, porque foi aqui que se hospedou a família imperial, Dom Pedro II, a Imperatriz Teresa Cristina e parte da corte do Rio de Janeiro. Esse é o nosso instituto, para manter essa sua chama de salvaguardar a nossa história, ele se propõe, ele contém um museu que relata a nossa história e conserva acervos relacionados com esta mesma história. Neste momento, nós estamos no nosso Salão Nobre, que é o local onde nós realizamos as nossas reuniões de diretoria, lançamentos de livros e reuniões dos sócios. Vocês podem observar nas paredes essas fotografias. Essas fotografias são de personalidades antonenses ou amigos da Vitória de Santo Antão que colaboraram com o seu desenvolvimento, seja do ponto de vista literário, do ponto de vista teatral, do ponto de vista político, administrativo e etc. Saindo do Salão Nobre, nós passamos pelo hall de entrada. No hall da entrada nós temos uma maquete do Monte das Tabocas, onde ocorreu a primeira batalha do Monte das Tabocas, a batalha dos lusos brasileiros contra os holandeses, na qual nós conseguimos bater o treinado exército flamengo. Saindo do hall, nós ingressamos no primeiro setor, vamos chamar assim, primeiro setor, que é a linha do tempo. Nesse setor, linha do tempo, é uma descrição dos principais fatos históricos do município. Iniciamos com um painel, aqui Vitória de Santo Antão, no qual nós expomos fotos antigas e fotos atuais. O segundo painel, da linha do tempo, é a fundação da cidade. A cidade foi fundada por Diogo de Braga. Ele era da ilha de do arquipélago do Cabo Verde, que na época era colônia portuguesa, saindo exatamente da ilha de Santo Antão, vindo para Pernambuco, vindo para Recife, que está mais ou menos... Aqui nós temos um pequeno relato da localização da cidade e um pouco do histórico. Diogo de Braga chega às margens do rio Tapacurá e funda esse pequeno povoado, que deu o nome de Cidade do Braga ou Povoado de Santo Antão. Vamos para o que é Santo Antão? O segundo painel, que é o terceiro painel, perdão. O painel que descreve o fato histórico mais importante da nossa história, que é a Batalha do Monte das Tabocas. Nesse painel, reproduzimos a foto de João Fernando de Vieira, que era o governador de Pernambuco, governador da Liberdade, porque havia, paralelamente, o governador português.
Ele estava se rebelando contra a presença dos holandeses. E Antônio Dias Cardoso. Esse painel tem uma descrição do monte e logo em seguida descreve a batalha. Temos esses croquis da batalha, mostrando etapas em que decorreu a batalha. Tem aqui um monte. O quarto painel fala da Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates foi um movimento revolucionário entre os pernambucanos e os portugueses. Aqui temos então Pedro Ribeiro da Silva, que era o grande líder que partiu daqui de Vitória com uma tropa para atacar os portugueses. Na sequência, nós temos essa bela sala em que comemoramos a visita da família imperial, Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina. Nós montamos aqui uma mesa, uma réplica daquilo que foi a ceia do imperador na nossa cidade. Essa mesa é a mesa original utilizada pela família imperial. Temos aqui essa vitrine, na qual nós temos extratos que foram, textos que foram retirados do Diário do Imperador. Ele escreveu um diário descrevendo a sua presença aqui em Vitória. É interessante quando ele fala das escolas, fala da cadeia, fala da iluminação pública. Estes dois livros. Nós temos aqui ainda a nossa participação na Guerra do Paraguai, através da jovem Mariana Malha, que foi uma antonense que voluntariamente se inscreveu para ir lutar na Guerra do Paraguai. Temos outro fato relevante, que é a Hecatombe do Rosário. A Hecatombe foi uma disputa política que ocorreu dentro dessa igreja, que é a igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos do Rosário. Não, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A disputa eleitoral foi lá dentro. E por uma questão de localização de urna, de acesso ou não acesso, teve uma disputa que terminou provocando a morte de 16 antonenses e algumas dezenas de feridos. E por último, nessa linha do tempo, um fato também muito importante para nós, é a fundação das Ligas Camponesas. As Ligas Camponesas é o primeiro passo no Brasil e na América Latina, na América do Sul, primeiro passo na América do Sul para tentar uma reforma agrária. Isso foi em 1950, em que se tentou 1955, em que se tentou começar no Brasil uma reforma agrária. Até hoje. O segundo setor do Instituto é o setor sacro. Vocês podem observar na filmagem como são belas essas imagens. Aqui não tem muito a acrescentar, apenas dizer a origem dessas imagens. Essas imagens vieram da Igreja do Rosário de Nossa Senhora dos Homens Pretos. Lá houve aquela disputa que nós falamos ainda há pouco, aquela disputa política entre dois partidos da época do Império, os conservadores e os liberais. Resultou naquelas 16 mortes e algumas essas imagens vieram de lá. Algumas delas vocês podem observar que estão mutiladas, como aqui falta um braço, né? Outros faltam uma mão, né? O escultor local, e representa Santo Antão, que é o padroeiro da nossa cidade. É uma imagem estilizada. Santo Antão não era bispo. Santo Antão era um eremita que vivia no deserto do Egito e que era um homem que vivia com roupas simples, humildes. E é assim, mas nós criamos aqui duas vitrines que homenageiam justamente os nossos escritores, José Aragão, Ivanete Rego Barros e Osman Lins. Todos três são de destaque, mas o maior destaque internacionalmente e nacionalmente é para Osman Lins, que é autor do Avalovara, O Visitante. Temos aqui esse livro Visitante, que foi datilografado por ele e ele nos passou esse volume. Uma padiola em que dois indivíduos carregavam,
a carregavam com bagaço de cana, o bagaço que saía da moenda e que era depois utilizado para a caldeira do próprio engenho. Tá? Então temos aqui algumas peças de carro de boi, a canga, um apiário, um cortiço antigo, né? Formas de açúcar. Aqui era preparado o açúcar, mas aqui eu tenho que dar uma parada, uma pausa para explicar. Aqui nós temos a moenda. A cana era moída, ela caía nesses tachos e aqui começava o cozimento. À medida que ia cozendo, havia o cozimento, havia com uma espumadeira retirada da sujeira. A massa já estava mais densa e essa massa densa era retirada e jogada aqui, dentro dessas formas. O funcionário colocava barro aqui em cima, colocava água, o barro ia se infiltrando, e à medida que se infiltrava, ia levando a sujeira do açúcar. Geralmente é burro, né? Ou mulas, eram trazidas então dos engenhos para o engarrafamento. Era o engarrafamento Pitu. Essa foto é de 1947, do grande sociólogo, fotógrafo francês, Pierre Berger, que morou e viveu boa parte da sua vida em Salvador, na Bahia. Ele tem fotos de toda a cultura negra no Maranhão, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Aqui está marcado um cabriolé ou charrete que eles usavam para sair do engenho para a cidade. Algumas peças que ornamentavam as casas dos senhores de engenho, no engenho ou na cidade, e aqui a foto de alguns senhores de engenho, como o seu Ladislau Gomes do Rego, Raul Monteiro e Pedro da Cunha Beltrão, com a sua respectiva esposa. Então, esses são 3 exemplos de ilustres antonenses que exploravam o que eram os senhores de engenho. Então, feita essa homenagem ao branco, fizemos aqui homenagem ao negro, porque o negro era a força. O negro era quem sustentava realmente a economia da cidade. Portanto, o primeiro aspecto foi a produção, o segundo aspecto, o senhor de engenho, e o terceiro agora, o nosso negro, que na nossa sociedade da cana-de-açúcar foi um elemento fundamental de suma importância. Chicotes, etc., e 2 troncos em que prendiam aqueles escravos mais indisciplinados. Baixa azulejos, material de construção, né, telhados e etc. Né? Vejam o tamanho do tijolo, a casa de taipa, tipos de fechaduras e dobradiças e ferrolhos. Esse setor antropológico são peças simples, mas que refletem a vida da nossa sociedade no início do século XX, final do século XIX. Temos exemplos aqui de máquinas de costuras manuais. Essas miniaturas são lindas, né? Temos ferros de passar, ferro de aqui com brasa, ferro a gás, né? Que poucas pessoas conhecem esse ferro a gás, né? As máquinas de costura, como já dissemos, e peças da cozinha, moinho de café, máquina de moer carne, máquina de moer milho, assadeiras, né? Chaleiras, e nesse setor aqui a parte de profissões. Temos a carpintaria, temos o laboratório, que eram nossos farmacêuticos, a nossa farmácia feita de ervas do campo, na devoção do dia a dia do povo, do cristão, mesmo sendo com toda essa miscigenação, essa mistura de credo,
tínhamos aqui Padre Cícero, São Severino do Ramos, são as devoções populares. Nesse setor ainda, nós podemos observar a influência africana entre nós do ponto de vista religioso. A influência africana foi em todos os setores da nossa sociedade, na literatura, nos festejos, carnaval, o samba, maracatu e também na religião. Na língua, quantas palavras nós temos que são de origens africanas? Muito significativo da cultura religiosa. Temos aqui ainda algumas peças de cerâmica que mostram as diversas profissões. Essas figuras são super interessantes, né? Em que se manuseava com a mão como se fossem marionetes, né? Marionetes. Temos aqui também exemplares da nossa cultura popular, que são os cordéis. Aqui um exemplo de artesanato, renda, crochê, e aqui a parte de peneiras, arupemas, cestos e peças de cerâmica feitas em barros, se destacando essas aqui da família Azobel, que era a família judia, aqui em Vitória e Santo Antão, e que tiveram grande destaque nos teatros, nas músicas. Tudo é um moinho de milho em pedra. São dois círculos de pedra em que se colocava o milho entre as duas e aqui se girava, ia triturando o milho e o milho ia caindo aqui desse lado de cá, para fazer fubá, bolo. Saindo do setor antropológico, nós passamos até o acesso, através dessa escada, para o setor do carnaval. O carnaval é a principal manifestação cultural do nosso município. É um carnaval que remonta ao século XIX. Em 1820, nós já tínhamos carnavais aqui em Vitória de Santo Antão. E temos relatos desses carnavais em nossos jornais, visto que nós temos um acervo jornalístico riquíssimo, que remonta justamente ao século XIX. Subindo então essas... E algumas alegorias. Os nossos clubes, eles sempre tinham uma conotação com um animal. Tinha o Clube Carnavalesco Abanadores, o Leão. Clube Vassouras, o Camelo. Clube dos Motoristas, o Cisne. A Girafa, o Galo do Cajá, a Zebra e assim por diante. E associado a esses clubes, tínhamos ainda o Boi Vitoriense, o Boi Jereba, né? Que eram então bois que desfilavam aqui no nosso carnaval. Ainda desfilam. Duas representações. É um clube que arrasta realmente multidão. É o clube que mais atrai foliões em nossa cidade. Temos ainda outros clubes, como Taboquinhas, temos o Coelho. Creio que esses são os principais. Saindo desse setor do carnaval, como é bonito esse estandarte. Temos aqui agora, por último, encerrando o nosso percurso, nós temos a nossa galeria de artes. Aqui são obras de artes de artistas locais ou amigos da Vitória. Temos esses bustos, essa peça aqui feita com peças de Volkswagen, para-choque do Volkswagen, né? Pinturas, né? As pinturas, quadros, pintados por
nossos autores ou personalidades antonenses. Aqui nós temos Dias Cardoso, temos aqui Agamenon, esse daqui, que foi governador de Pernambuco e foi feito por um artista local. Temos aqui novamente o nosso Antônio Borges, algumas cenas relacionadas com a Batalha do Monte das Tabocas. Aqui está o Monte das Tabocas, aqui a capela de Nossa Senhora de Nazaré, ou Nossa Senhora do Desterro, lá em Tabocas. Aqui uma cena mística, em que a gente sempre acha que houve a intervenção divina. Daí resultou esta frase bela aqui em cima: em Tabocas, o céu e a terra uniram-se para gerar o Brasil. E aqui finalizando, nós estamos aqui encerrando esse nosso circuito. Espero que vocês tenham proveito e se animem para virem nos visitar e conhecer o Museu do Instituto Histórico e Geográfico da nossa Vitória de Santo Antão. Coração do Brasil, em teu seio corre o sangue de heróis rubro-veio, que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez no porvir. Salve a terra dos altos roqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és a guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve a terra dos altos roqueiros, de beleza soberba estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal.